desse momento aqui, as aulas estão sendo gravadas, tá? Então, tudo que a gente interagir aqui, falar, vai estar no arquivo, que vai ficar disponível depois no YouTube através de um link. Ok, então vamos lá. Vamos entrar nessa unidade que fala de gerenciamento de escopo, tempo, custo e riscos. Todos vendo a tela? Sim, estamos vendo. Ok. Quando essa figurinha aqui é conhecida, né? Que a gente falou ela no comecinho, sobre as áreas de conhecimento e as atividades lá do ciclo de vida, as etapas do ciclo de vida. O que a gente vai estar hoje estudando? Escopo, a parte de gestão de escopo, a parte de gestão de tempo e, descendo um pouquinho mais, os riscos. Percebe que eles estão basicamente concentrados, ó, as atividades e riscos. Tem um aqui, mas a grande maioria está aqui. Tem várias aqui e um aqui. E aqui tem 4, aqui tem 2. Onde? Em que etapa? Etapa de planejamento. Por quê? A partir da melhor determinação, como a gente veio falando antes, né, de definição de escopo, uma definição clara de escopo, uma perspectiva de tempo, de início e de fim, preocupação com definições dos riscos, né, até dei aquele exemplinho meio, assim, bem característico, né? Não sei, não me lembro agora se na turma foi sobre elefante ou foi sobre avião, ou foi sobre os dois. Mas vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Entrar um pouco no que seria, como te fala, o que é gerenciar um escopo? O que precisa fazer para isso? Tempo, né? E os riscos. E os custos vão ficar para a próxima unidade. Vamos lá. Gerenciar escopo. Escopo, não sei se vocês lembram o que a gente comentou, o que era? Era uma definição clara do objetivo daquilo que precisaria ser feito. A gente precisaria saber exatamente o que meu projeto, qual o resultado que ele tem que ter ao final. A partir de uma necessidade, que seria a necessidade do cliente, né, como um todo, e o que esperar, o que aguardar ao final. E aí, antes da gente entrar nesses itens 5.1, ponto 2, ponto 3, etc., vamos só ver aqui essa telinha de baixo. Tá? O que ele diz? No contexto do projeto, o termo escopo pode se referir a quê? A escopo do produto e escopo do projeto. Escopo do produto foi o que a gente veio discutindo. As características e funções que caracterizam um produto, serviço ou resultado. Ou seja, quando a gente fala de uma casa, como que a gente espera essa casa ao final, depois de pronta? Quantos quartos, qual o revestimento, qual a cor, quantos andares, quais as especificações que a gente determinou no início e que quer ser vista quando ela finalizar. Está atrelado a quê? Ao produto casa em si, ao que vai acontecer, ao produto que vai ser desenvolvido e o projeto vai entregar ao final. Mas a gente está falando de pensamento do escopo do projeto. Ok, beleza. Esse projeto que nós estamos falando, ou qualquer que seja ele, ao final ele vai entregar o quê? Ele vai entregar um produto. E o que seria o escopo do projeto em si? É tudo aquilo que a gente faz, que a gente tem que fazer para entregar o produto, para entregar o resultado, do jeito que o cliente quer, do jeito que foi especificado. Então, a gente fala de escopo, a gente está quebrando em duas partes. Escopo do produto e escopo do projeto. Escopo do produto, um bem, um serviço, o que ele tem que ficar? Como que seria o carro ideal? Qual que seria a ideia da minha casa, do meu celular, do produto em si, as especificações do produto. Agora, escopo do projeto. O que a gente precisa fazer enquanto gerente para que aquele produto seja pronto do jeito que o cliente espera? Não sei se ficou claro? Sim, ficou. Então, vamos passar. Qualquer coisa, vocês chamem aí, tá?
Por que tem essa numeraçãozinha, 5.1, ponto 2, ponto 3? Porque eu peguei essas imagens aqui lá do guia PMBOK direto. E lá o gerenciamento de escopo é a quinta área de conhecimento. Então, o 5 que ele chama seria gerenciamento de escopo. E aí ele vai, 5.1, ponto 2, ponto 3, cada um dos itens. Tá? Ele diz o quê? Que para gerenciar o escopo é necessário percorrer essas 6 características aqui, esses 6 itens. Nós não vamos detalhar todo ele, porque o intuito do nosso curso mesmo de gestão de projetos, essa nossa 60 horas, ela tem a gente vai fazer uma visão linear. A gente já viu coisas, a gente vai ver mais coisas nas unidades 3 e 4. Então a gente não vai aprofundar, não é o intuito mesmo do plano de ensino do curso, tá? A gente vai ter uma visão geral, até porque gerenciamento de escopo, quando a gente faz um curso, uma pós só de gerenciamento de projetos, só escopo a gente leva um mês ou mais vendo, enxergando. Cada área de conhecimento daquela, devido à abrangência. Planejar o gerenciamento do escopo. Então, todo e qualquer processo, a gente precisa planejar. Planejar o quê? A criação do plano do escopo, que vai documentar como o escopo vai ser definido, como que a gente vai controlar. Então, toda vez que a gente falar em planejar algo, planejar o gerenciamento de algo, é como que a gente vai definir isso daqui para frente, como que vai ser trabalhado. Ou seja, vai precisar fazer um documento para descrever o escopo. Como que eu vou descobrir que o escopo que o cliente deseja? Precisa ter o quê? No mínimo um documento. Voltando ao esquema da casa, no mínimo a gente precisaria ter a planta baixa, o desenho arquitetônico, para a gente saber o que seria esperado da casa. Então, existem documentos assim que vão fazer com que a gente entenda e perceba mais a característica daquele projeto, daquele escopo. Coletar os requisitos. Documentar e gerenciar o quê? Todos os requisitos necessários para atingir aquele projeto, que nós comentamos também. Então, quais são os requisitos? O que precisa? A gente vai precisar de quê? No caso da casa, vamos precisar de matéria-prima, material, pessoas. Definir escopo. Desenvolver o quê? Uma descrição detalhadíssima do que seria o projeto. Então, isso chama-se definição. Criar EAP. EAP nós vamos mostrar um pouquinho mais para frente aí, o que é. A gente nunca vai... lembra que nós comentamos que uma casa não vai nascer pronta? Essa casa ela vai precisar ser dividida em áreas. Então, se a gente fizer uma divisão em grandes áreas, a gente poderia dizer que uma casa tem uma parte elétrica, uma parte civil, uma parte mecânica, não, desculpa, uma parte elétrica, uma parte civil, uma parte hidráulica. E dentro da parte civil, a gente pode também dizer que ela tem o quê? Que tem base, que ela tem infraestrutura, superestrutura, ou seja, a gente vai fazendo o quê? Uma subdivisão, certo? Vamos ver isso um pouquinho para frente, detalhado lá o que é EAP. Validação do escopo. Ora, uma vez definida, a gente tem que validar com o nosso cliente, com a parte interessada lá, o cliente mesmo, o patrocinador do projeto, concorda com essas condições, concorda com esse detalhamento, então isso que é validar. O projeto, ao final, a gente vai realmente, nós estamos com um desenho arquitetônico desse formato, com essas características para casa. O senhor confirma que é isso? Ou seja, validar o escopo. Isso para que validar? Para depois não vir aquela, olha, vocês fizeram algo que não era para ter feito. Ou não fizeram, eu pedi que fossem 2 quartos, aí vocês só colocaram 3 quartos. Não, então a gente vai lá onde? Não, no escopo estava definido que eram 2 quartos. Se teve alteração, deveria ter sido feita uma revalidação de escopo, uma alteração. Então, por isso que todo projeto, todo processo tem que ser documentado. E aquilo que, na verdade, a gente faz no dia a dia, o que eu costumo dizer? Todo processo gerencial de planejamento, na verdade, independente de ser escopo, todo e qualquer planejamento que se faça, a gente está habituado a fazer isso no nosso dia a dia. A gente faz isso. A gente planeja a nossa questão financeira mesmo, nossos recursos financeiros, para quê? Para pagar gasolina, para fazer feira, para ir no mercado, para nossas despesas, eventualmente ir no cinema, de lazer. A gente planeja a parte financeira. Escopo, a gente planeja e organiza
como que a gente vai, se a gente vai fazer algum trabalho, algum projeto, alguma obra em casa, ou alguma atividade, a gente detalha, né? E tempo, quanto tempo que a gente leva para fazer tal coisa? Eu preciso chegar na faculdade às 19 horas, mas o meu trabalho até às 18. Então, como que eu, dessas 18 às 19, eu tenho uma hora para me organizar e ir em casa, tomar banho, se arrumar para ir. Então, a gente está sempre gerenciando. A questão toda é que, quando a gente fala no gerenciamento formal, a gente está falando em documentar todas as ações. Para quê? Para que haja controle. A gente só consegue controlar aquilo que a gente está acompanhando, aquilo que está documentado. Senão fica no eu disse que não disse, não, você não falou, e aí como é que gerencia algo desse jeito? Fica caótico. Ok? Ok. Seguindo. Quando a gente fala em componentes de declaração de escopo, olha só. Esse aqui eu peguei do livro, tá? Ele diz que o que é uma descrição do escopo? Né? Características do produto a ser entregue. Nós falamos que é um escopo, está ligado a quê? Escopo do produto, ao produto que vai ser entregue. Escopo do projeto está ali relacionado ao projeto em si. Como que nós vamos fazer para chegar naquele resultado? Critério de aceitação, onde estão descritos o quê? Os controles de qualidade e as condições de aceitação do cliente. O que é isso? A gente mapeia e já indica partes, né, subpartes detalhadas e para fazer as entregas do cliente, como a gente comentou antes. Você não vamos entregar uma casa pronta já ao final. Nós vamos entregar uma casa pronta ao final, mas essa casa vai ser feita por partes. Então, cada parte tem que ter o seu critério de aceitação. Vamos pensar assim, a parte estrutural. Então, o cliente, na hora que a gente terminar de fazer toda a parte de base, ele vai dar uma olhada lá e vai conferir. Opa, beleza, a base está pronta do jeito que foi especificado. Isso é um critério de aceitação. Está aceito? Tá aceito. Por quê? Porque está do jeito que o projeto dizia, que a documentação dizia. Entregas, né? A gente não vai entregar a casa pronta de uma vez. Vamos fazer entregas e acompanhamentos sucessórios. O que entrega de uma parte elétrica, entrega da parte hidráulica, entrega da parte estrutural das bases, depois a entrega das paredes, depois a entrega da laje e assim vai. Então a gente vai dividindo o projeto. No caso, você por etapas, né? Exatamente. Exclusões. Esclarecer o que não será entregue, que é tão importante, olha só, tão importante quanto dizer o que tem que ser entregue, tem que ficar claro o que não faz parte do escopo. Para evitar o quê? Olha aqui. Pensei que. Não pode pensar que, tem que estar definido. Por isso que é importante a definição clara e, além de dizer o que está, a gente também deixa claro o que não faz parte, o que está excluído. Certo? Restrições. Restrições são os limites que a gente tem que aceitar. Então, temos que seguir o quê? É uma casa que é num local que precisa de uma licença do IBAMA, do INEMA, de alguma coisa. Opa, isso é uma restrição. A gente precisa acatar, ver o que ele vai, o INEMA, o IBAMA precisa de liberação para poder a gente conseguir fazer. De repente vai chegar e falar, não tem condições, aqui é área de preservação, não pode ser construído. Então não tem como, né? Ou existe, você pode construir, mas tem que ser 15 metros a partir de tal marcação. Então, são restrições que têm que ser complementadas. Isso podem ser técnicas, podem ser legislação, pode ser financeira, e etc. São tudo aquilo que vai me restringir. E a gente quer fazer, eu estou aqui com as condições todas para fazer esse projeto, para fazer essa casa. Aí, de repente, eu olho lá o terreno, tem uma restrição aqui no terreno porque precisa de uma liberação. Então, essa que é a questão. Premissas. Premissa é tudo aquilo que a gente assume como verdade. Por quê? Porque a gente não tem certeza ainda. Então, a gente espera, olha só a relação da restrição com a premissa. Vou fazer, a gente espera que vai conseguir a liberação do INEMA, do IBAMA. Então, a gente está partindo de uma premissa.
sabendo, considerando que que o INEMA vai liberar a construção a partir de 15 metros, eu já dou os 15 metros de distância e já começo a construir. Por quê? Porque, por premissa, a gente está assumindo que essa restrição vai ser liberada. Então, essas que são umas condições, assim, quando a gente monta, eles chamam aqui de declaração de escopo. O que é essa declaração? É o detalhamento, é um documento que vai dar o detalhamento do nosso escopo. Tá? Então, para isso, a gente precisa se preocupar com o quê? Com a descrição do que é o escopo do produto, quais os critérios de aceitação, quais serão, como nós vamos fazer as entregas, ou seja, por partes, quais são as subdivisões, exclusões, o que não faz parte, ou seja, a gente está dizendo claramente quais são a descrição, mas a gente vai dizer também o que não faz parte. Quais são as restrições e quais são as premissas, ou seja, estamos partindo de que pressuposto para poder começar o projeto. Então, são todos detalhes assim que a gente, com isso, se fica, não sei qual seria uma expressão melhor, fica protegido contra qualquer mudança, qualquer comportamento que os stakeholders, né, que as partes interessadas possam ter. Porque uma vez documentado, assim, a gente, informalmente, não sei se já ouviram a expressão, a gente costuma falar assim, o que foi combinado não sai caro. Ou seja, se a gente faz uma combinação entre todo mundo está concordando. Mas isso é algo informal, né? Se estamos falando em gerenciamento de projeto, de uma obra, de um produto, de uma casa, ou de um serviço que seja, tem que ter documentado, porque toda validade é legal. Então, o máximo que a gente fizer de detalhamento é mais protegido para a gente. Um exemplo, professor, é as empreitadas que as pessoas fazem e não tem uma documentação. Aí fala, eu acordei isso. E depois o pedreiro não faz aquilo que foi acordado. Exatamente. Aí fica uma palavra por outra. Exatamente. Documentação, assim, não, é isso mesmo, fica uma palavra por outra. Por quê? Porque não teve algo formal. Isso, geralmente, a gente costuma fazer em coisas pequenas, né? A gente tem um nosso informalismo, né? Mas, recentemente, aconteceu comigo uma situação parecida. Eu precisei cortar uma árvore, podar uma árvore, e eu pedi uma poda num determinado ponto. Aí o camarada fez do jeito que ele queria, e aí depois eu reclamei, falei, meu amigo, eu te paguei para que você fizesse do jeito que eu pedi, e não do jeito que você quer, entendeu? Só que ele foi lá e resolveu e já fez, né? Mas é o que você disse, ficou no quê? No boca a boca, né? Não tem uma documentação. Por quê? É algo pequeno, não vai ter processo legal, não vai levar para a justiça, nada. Mas como a gente fala de grandes projetos, grandes obras, isso aí pode dar questões judiciais. E como é que a gente fica embasado? Documentação. Documentação descrita, detalhada, e todo mundo vai assinar no momento de cada um. Ok? Ok. Essa figura aqui, eu peguei lá do PMBOK também, ela dá uma visão geral do que seria um gerenciamento de escopo. Né? Vou abrir aqui. Olha só, ele abre o gerenciamento de escopo em 5 partes, por isso que estava o 5.1, tá vendo? Nós já lemos lá, né? Ó, planejar o gerenciamento, coletar requisitos, definir escopo, criar EAP, validar e controlar. Mas por que eu abri ela aqui? Como eu disse antes, só para vocês terem noção, quando a gente estuda, realmente faz uma pós mesmo, ou um preparatório para concurso, a gente entra em cada uma caixinha dessa aqui, que está fora do objetivo do plano de ensino do nosso curso. Tá? Mas o que é importante a gente saber é o seguinte, para cada uma dessas áreas, isso não vale só para escopo, eu trouxe das outras também, vou mostrar, a gente tem entradas, ferramentas e saídas. Ferramentas e técnicas e saídas. O que isso quer dizer? Olha, para todos eles, entradas, ferramentas e saídas. Vamos pegar isso aqui e vale para todos, tá? O que são as entradas? Ou seja, se isso aqui é para planejar o gerenciamento do escopo, o que eu preciso ter em mãos para eu começar a preparar meu escopo? Que informações, que documentos, o que eu preciso saber? É mais ou menos como eu chegasse para vocês assim e chegasse e falasse, ó, o negócio é o seguinte, faz aí para mim um desenho. Aí você vai perguntar o quê? Desenho de quê? Que cor que eu uso? Qual o tamanho do papel?
quanto que eu posso gastar de material para fazer esse desenho? Ou seja, precisa de informações, são as entradas. Para gerenciar o planejamento, para fazer o plano do gerenciamento do escopo, a gente precisa de entradas, precisa de alguma informação que venha de algum lugar, que não somos nós que vamos fazer, nós vamos produzir as saídas. Mas para a gente produzir as saídas, a gente precisa de informação. O que seria? Precisaria pegar o plano do gerenciamento do projeto, que é algo bem mais amplo, que ficou pronto no estágio anterior, que diz o detalhamento em grandes partes, de uma forma bem mais macro. A gente está com a visão macro do que seria o projeto como um todo e vai detalhando passo a passo o escopo, depois vamos detalhar quanto tempo vai levar, depois vamos detalhar quanto vai custar, depois vamos detalhar quais os critérios de qualidade, depois vamos detalhar quais são os recursos humanos. Então, todas as áreas a gente vai fazer o detalhamento, mas tudo começa de quê? Tudo começa do plano geral do projeto, que isso aí é um documento que ou está com o stakeholder, ou está com o patrocinador, ou está em algum departamento da nossa empresa. Então, são documentos que a gente precisa para detalhar. O termo de abertura do projeto é um documento que diz quando que o projeto inicia, tá? Oficializa, que a gente costuma dizer que bate o martelo, que a partir daquele momento o patrocinador ele fala, olha, assina e diz, a partir de hoje o projeto tem início. Então a gente precisa disso. Por quê? Porque lá tem detalhes e informações que a gente vai precisar para desenvolver o projeto. Fatores ambientais da empresa, conhecimento da empresa. Qual a estrutura organizacional da empresa? Que foi o capítulo 3, capítulo anterior que eu postei a aula. Então, quais os fatores ambientais da empresa? Qual a estrutura organizacional? Como que a empresa se comporta nesse aspecto? Ativos de processos. Ativos seriam todos os documentos que a empresa tenha que possa me auxiliar. Então, se a gente precisa falar sobre... se a gente precisa fazer um detalhe do INEMA, por exemplo, a gente precisa conhecer como que se relaciona com o INEMA, como que a nossa empresa se relaciona com o IBAMA, com o INEMA, com qualquer órgão desse que seja, como que é o relacionamento com os órgãos públicos, né? Qual o documento que a gente precisa? São esses ativos de processos organizacionais. Ou seja, para fazer o plano do escopo, a gente precisa de informação. Essas informações estão na empresa, não estão conosco. Não necessariamente estão conosco, pode até estar, mas estão em algum local da empresa, a gente precisa delas para quê? Para, através de ferramentas e técnicas, então aí a gente vai pegar aquela informação e vai trabalhar. Trabalhar como? Nesse caso aqui, ele coloca como ferramenta realizar reuniões, ou seja, reunião de equipe, para entender esse processo aqui, entender essas figuras, entender esses documentos, ou opinião especializada. A gente começa a ter, não são excludentes não, tá? São coisas que acontecem em paralelo. Então, reuniões, começa reuniões entre nós, mas precisa de alguém que conheça a fundo sobre financiamento, sei lá, de bens. Opa, alguém de nós conhece? Não. Então a gente precisa de quê? De algum especialista. Algum especialista precisa dizer para a gente a informação que a gente não tem. Então a gente, através de ferramentas e técnicas, utiliza-se das entradas para produzir as saídas. Então isso aqui, sim, já é um trabalho do gerente de projetos. Ou de uma pessoa, aqui é um gerente de projetos, especificou, determinou, certo? Porém, ele está acompanhando. E aí sim, as saídas é o plano de gerenciamento do escopo e dos requisitos desse projeto. Isso vale para todos, né? Todos eles, certo? Todos eles têm entradas, ferramentas e saídas. Cada um deles aqui tem as suas características próprias, específicas. Tem alguns que o livro está detalhado, o livro não detalhou todos, detalhou alguns, de alguns pontos. Tá? A nossa visão aqui, agora nesse momento, é uma visão geral, nós não vamos entrar item a item, como dito, né? Certo? Então, visão geral do gerenciamento do escopo. A ideia aqui é a gente entender a importância e por que gerenciar o escopo, em que condições. Tá? Vou voltar aqui, vou dar uma sequência só para mostrar mais um outro ponto. Foi dito lá atrás o quê? O que é um EAP?
EAP é estrutura analítica de projeto. É algo que a gente quebra o projeto, decompõe um projeto grande em partes menores. Por quê? Já ouviram a expressão dividir para conquistar? É exatamente essa a ideia. E nós comentamos, né, que a gente não entrega uma casa pronta, a gente entrega partes da casa, vai entregando partes da casa, para ao final, dentro de um ano, entregar a casa como um todo, mas ela não entrega pronta de uma vez. A não ser que seja sistema de pré-moldado, mas aí é um outro projeto, certo? O que a gente vem trabalhando é diferente. Vou pegar esse exemplo aqui, projeto do sistema de gerenciamento de valor. Esse exemplo aqui veio do PMBOK também que eu peguei. Ele divide esse item aqui em quê? Em avaliar necessidade, desenvolver padrões, fazer engenharia de sistemas e gerenciar projeto. Essa área aqui, analisar avaliação de necessidades, se subdivide em auditorias, determinação, desenvolvimento de alternativas e de requisitos. Aí, essa auditoria aqui se divide em quem? Componentes e análise. Percebem a subdivisão como um todo? É como nós falamos lá, uma casa, a gente pode dividir ela em civil, elétrica e hidráulica, 3 grandes áreas. Aí você vai na caixinha de civil e começa a decompor também. Civil, estrutura, infraestrutura, superestrutura. Infraestrutura, base, fundação, etc, etc. Superestrutura, parede, laje 1, e assim vai. E as paredes? Levantar parede, reboco, acabamento de um modo geral, e a parte hidráulica. Entendeu? A gente vai detalhando em cada caixinha. Mas até quando vai esse detalhe? Até que nível a gente desce? A EAP não visa representar o escopo completo. Essa aqui não é a única maneira de ser feita. E a gente detalha ao máximo que a gente consiga para ficar algo claro, especificado para qualquer pessoa que pegar, porém a gente não vai muito no nível muito detalhado. Tá? Isso de falar assim, em que ponto que a gente para, é mais uma questão de coerência mesmo. Não vamos no nível de atividade muito lá embaixo, porque senão o EAP fica enorme, dependendo do projeto ela fica muito grande. O que a gente geralmente faz é dividir em pacotes que a gente quer melhor gerenciar. Então não existe uma definição padrão. Eu falei com relação à casa em dividir em elétrica, hidráulica e civil. De repente você não quer dividir dessa forma, você quer dividir só em parte de construção e parte de acabamento. Então, e aí, dentro de acabamentos pode falar de acabamento tanto de parte de pintura, revestimento, iluminação, lajota, ladrilho, e pode estar falando de outra coisa. De acabamento está falando só da parte, digamos assim, de coisas mais finas, né? Mais detalhes mais finos. Vai colocar ladrilho, ou vai colocar azulejo, ou vai colocar qualquer um outro sistema de revestimento, vai ser o custo detalhado com relação a um ambiente, vai ter, vamos pegar um exemplo, vai ter, eu esqueço o nome, que eu não muito bem da área, mas assim, esquece o nome, não faz importância. A questão é o quanto que a gente vai detalhar, né, SAP, do jeito que eu quiser gerenciar, no nosso formato. No livro tem um exemplinho bem legal, eu pensei que eu tivesse trazido aqui, mas eu não trouxe não. Mas pensa sempre assim, EAP é estrutura analítica de projeto. No livro está descrito, tá? E a ideia é pegar um escopo e dividir esse escopo em partes menores, para que em partes menores eu consiga gerenciar. Se a gente está falando lá, vamos voltar ao nosso exemplo da casa, se a gente divide em elétrica, hidráulica e civil, e aí civil, a gente começa a detalhar e falar em parte de base estrutural e parte de paredes, lajes, etc., a gente começa a preocupar em que, opa, eu não preciso acompanhar a minha casa como um todo, eu vou acompanhar e monitorar a execução dessas pequenas partes. Porque se essas pequenas partes funcionarem, isso é sinal de que meu projeto vai chegar no sucesso. Entendeu? A gente vai acompanhando passo a passo, conforme as coisas vão acontecendo. Essa que é a ideia. Até aqui, beleza?
Beleza. Beleza, professor. Então, maravilha. Por que eu perguntei? Porque a gente aqui fecharia essa parte de escopo, né? E entraria nessa parte de riscos. Aí eu tenho uma sugestão. A gente pode dividir isso aqui em 3 momentos, se alguém quiser, né? Dá um break, entra aqui, dá outro break para tomar uma água, coisa rápida, né? 5, 10 minutos, ou a gente pode ir direto, vocês que me dizem. Direto, eu acho melhor. Todo mundo? Então tá, então vamos seguir. A gente entra agora na parte do gerenciamento dos riscos. Lembra que riscos, o que era? Era uma situação, risco incerta. A gente não sabe o que pode acontecer. Só que se ele acontecer, ele vai ter algum impacto. Esse impacto pode ser positivo, negativo. O risco ele pode tanto gerar para a gente uma oportunidade quanto uma ameaça, né? Vou dar um exemplo. Qualquer que seja, vamos mudar até o exemplo e pegar um exemplo agora mais próximo de nós aí, né? A situação que a gente está passando, né? Então, era previsto? Não. Se a gente fosse falar isso daí em dezembro, em novembro, não. Alguém, por acaso, ia se preocupar em gerenciar um risco desse, se alguém falasse? Não. A partir de janeiro, já passou a ser o quê? Um risco gerenciável. Ou seja, olha, tem um problema sério acontecendo lá na China, daqui a pouco está espalhando e pode ser que chegue ao Brasil. Então, a gente já tem condições de gerenciar, por quê? Porque já é um risco conhecido. Quais as ações que a gente vai fazer para gerenciar esses riscos? Todos os problemas que podem vir a acontecer, todos os fatores que ele vai influenciar. Precisa conhecer melhor. Para a gente fazer o quê? Para a gente começar a planejar, item primeiro aqui, planejar como que a gente vai gerenciar esses riscos. Para a gente planejar como que a gente vai gerenciar os riscos, a gente precisa conhecer o que situação, qual que é o problema, qual que é a característica desse elemento que vai promover essa discordância no caminhar do processo regular, né? Ok, a gente conhece. Agora, vamos identificar quais seriam esses riscos? O que é identificar os riscos? Determinar os riscos que podem afetar o nosso projeto e, lembra que a gente falou que tudo a gente já faz de uma forma empírica? O gerenciamento de projeto atual, da forma como a gente trabalha hoje, né? Que é? Transformar isso em algo não mais empírico, mas em algo formal, em algo documentado. Por quê? Consegue-se 2 coisas. Aquilo que o exemplo que foi dado aqui com relação ao contato boca a boca com o trabalhador, né? Com alguém que a gente contrata. Diferente de algo que é documentado. Essa que é a ideia. Se a gente conhece, para a gente planejar, a gente precisa conhecer. Conhecido, a gente identifica. Identifica como? O que pode ser afetado? Pode ser afetado no nosso projeto. Vamos seguir todo aqui, depois a gente pega um exemplo nosso, tá? Na sequência. Feito isso, a gente chama de realizar uma análise qualitativa. Depois da análise qualitativa, uma análise quantitativa. Qual que é a diferença entre os dois? Quando a gente fala em qualitativa, a gente prioriza os riscos, mas não de uma forma... A gente não dá valor financeiro para ele, a gente não dá efeito numérico. A gente só diz, esse risco aqui, ele pode ocasionar um atraso na construção da casa. Por quê? Vamos dizer que vai faltar tijolo. Olha, tem um período aí que é muito chuvoso, eu estou dando um exemplo bem aleatório, tá? Período que é muito chuvoso e devido a isso não se consegue tijolo de qualidade. Opa, se isso acontecer, a gente faz lá o nosso plano de riscos, mas isso aí é uma análise qualitativa. Vamos ter problema com tijolo. Legal, mas na hora que a gente fala, esse problema com tijolo vai me atrasar, isso vai me gerar quanto de prejuízo financeiro? Opa, isso agora já é uma análise quantitativa.
trazendo análise o quê? Numérica. E o efeito numérico no projeto. Então, análise qualitativa e uma análise quantitativa, que é valorar aqueles riscos avaliados de uma forma qualitativa. Tem um exemplinho bem legal aí, você vai entender melhor. Feito isso, a gente planeja respostas. Opa, se esse risco acontecer, como que a gente responde a ele? Que ação a gente tem para minimizar os efeitos da ocorrência dele? Ou minimizar, ou evitar, ou reduzir, se a gente conseguir. Aliás, evitar se a gente conseguir. Por quê? Os riscos é uma situação que pode ocorrer, incerta, uma situação incerta, a gente não sabe. A gente só procura prever. Uma vez que a gente previu, a gente gera um plano de respostas. Por quê? Se ele acontecer, já que eu sei que tem um problema de fornecimento de tijolo, pode vir a ter com determinado fornecedor em tal época do ano, devido a tais características, isso vai me impactar X reais, qual que é a minha resposta para esse problema? Eu tenho que procurar um outro fornecedor, já tem que ter um outro fornecedor engatilhado. Por quê? Eu quero minimizar, eu não quero ter esse problema, se ele acontecer. Então a gente procura o quê? Um outro fornecedor, por exemplo. Isso vai custar quanto? Então tudo isso é uma análise que a gente faz para ver se vale a pena, esse outro fornecedor é mais longe, é mais caro o tijolo, eu vou gastar mais, eu vou ter um prejuízo maior se eu comprar tijolo desse outro fornecedor do que aguardar esse aqui entregar. Então tudo isso é uma análise que a gente faz. E controlar, né? Todo o processo de planejamento, se não tiver controle, não adianta nada. Então, o que é o controle? Implementar os planos de respostas e acompanhar, monitorar, identificar novos, que muitas vezes o que acontece? A gente prevê um risco, né? Faz uma análise do risco, faz um plano de resposta ao risco, só que esse risco, às vezes, não acontece, mas acontece, ele provoca outro. Ou ele acontece, a gente resolve ele, só que ele traz outro. Vamos pegar o mesmo exemplo aí do nosso tijolo. Imagina que a gente preparou, fez análise qualitativa, quantitativa, deu plano de respostas para uma determinada situação da falta de tijolo. Opa, beleza. Agora tem um tijolo. Legal, temos plano de respostas. Só que na hora que a gente vai pegar o tijolo que tem, que é o outro fornecedor, o que acontece? Dá um outro problema. Tem problema de greve de caminhões, né? Greve de transporte. Ou seja, é um problema, um risco novo, que surgiu quando? Só surgiu depois que a gente tinha um outro resolvido. Então, a gente não estava preparado para isso. A gente estava preparado para o problema da falta de tijolo. Então, essa que é a ideia de monitorar, controlar. Aí você pode bater aquela dúvida, e como é que a gente faz isso? Né? Nós vamos ver como que a gente cria essas estratégias. Agora, geralmente, a gente deixa sempre dentro do planejamento lá uma margem de tempo, uma margem financeira. Para quê? Para eventualmente a gente, se as coisas acontecerem erradas, né, a gente tem um colchãozinho lá de reserva. Imagina assim, o projeto a gente falou de construção da casa de 1 ano. Na verdade, essa casa, de uma forma normal, em 10 meses ela estaria pronta. Estou dando um exemplo, está bem aleatório também. Mas o que acontece? A gente dá 2 meses de tolerância, a gente cria um bufferzinho lá, a gente coloca uma distribuição com folgas, para quê? Qualquer atraso que tiver aí, dentro de 2 meses eu estou garantido. Por quê? A gente prometeu entregar em 1 ano, em 12 meses, porém, entregamos, ele ficaria pronto em 10, normal. Esses 2 meses aí, em questão de tempo, se acontecer um problema, então, vai faltar tijolo. Opa, quanto tempo que vai me deixar? Em 5 dias chega. Legal, eu tenho uma folga aqui de 6 dias, então 5 dias encaixa. A gente vai falar de tempo daqui a pouquinho. Por isso que eu quis fazer esse pacote junto, porque as coisas estão bem relacionadas. Eu vou seguindo, aí vocês manifestem aí, ok? Quando a gente fala em riscos, basicamente, riscos de projetos, né? Uma classificaçãozinha aqui em riscos internos e riscos externos. Internos ao projetos e externos ao projeto. Os internos, eles podem ser técnicos ou não técnicos.
Técnicos, problemas relacionados à execução mesmo. Então, material, matéria-prima de um modo geral, equipamentos, parte financeira até que não, a parte financeira entra aqui, mas tudo aquilo que está atrelado à execução técnica do projeto em si. É algo que é interno do projeto, porém é técnico. Aquilo que é não técnico, tudo aquilo relacionado aqui, à estrutura organizacional, a questões estruturais de planejamento da empresa, de controles, quais são as metodologias que se trabalha, execução, eventualmente processos que vão atrapalhar, que vão influenciar a parte técnica. Então, dentro do projeto, o que está atrapalhando executar o projeto? Não é algo técnico. O que está atrapalhando do projeto andar é a falta de tijolo. Opa, então como é que a gente vai solucionar a falta de tijolo? Percebem? Isso é algo não técnico. Por quê? O técnico está lá acontecendo. As coisas, o trabalho está acontecendo. Mas a gente pode ter um problema de execução por falta de material, falta de matéria-prima. E os externos? Os externos, tudo aquilo que está fora da organização, que está fora da execução do projeto. Né? E eles podem ser imprevisíveis e previsíveis. Aquilo que é imprevisível, a gente não controla. Porque como é que a gente vai identificar algo que é imprevisível? Por exemplo, como nós falamos da situação atual nossa aí, falar em prevenção de riscos em dezembro, se a gente fosse começar um projeto em outubro do ano passado, 2019, nunca que a gente ia tratar com previsibilidade de que as pessoas iriam ficar em quarentena. Porém, a partir de fevereiro, esse mesmo problema já é previsível. Por quê? A gente já tem conhecimento de um problema que vai acontecendo. E essa que é a questão toda. E é externo, tá todos os projetos parados, o impacto geral, tanto em projetos quanto em processos. Mas era algo que há 5, 6 meses atrás era imprevisível. A partir de janeiro já é algo previsível. Percebem como é que as coisas são dinâmicas? Então, a gente sempre, um problema interno, um problema externo, ele pode impactar um problema interno. Somente se ele for imprevisível. Quando acontecer, está impactando a parte interna, está impactando a parte técnica, a parte não técnica, está impactando as organizações. Por quê? É um problema externo, imprevisível, de grande impacto. E é esse impacto nós vamos falar daqui a pouquinho. Porém, o que está descrito aqui? Fatores de atenção aos riscos. São os graus de atenção que a gente tem quanto risco. Ele divide em 3. Apetite de risco, tolerância a risco e limite de risco. Apetite a risco. Risco é incerteza. Então, qual o grau de incerteza que eu estou disposto a aceitar? Estou disposto a aceitar uma incerteza de quanto, né? De até quanto? Um problema de risco baixo, risco médio, risco alto? Até quanto eu consigo isso? Minha tolerância, né? É o volume de risco que eu estou disposto a aguentar. Então, apetite seria a minha vontade, ou seja, eu consigo, para desenvolver o meu projeto, eu trabalho com risco até certo ponto. E eu tolero ele ir até certo ponto. Só que tudo tem o quê? Tem um limite. Eu tenho o meu limite. Se atingir meu limite, eu não vou mais aguentar trabalhar riscos, não. Eu mudo minha estratégia, passo a não desenvolver mais o meu projeto, a gente rever características, rever parte de tempo, rever custo financeiro. Por quê? Porque eu estou dentro do meu limite de riscos. Eu não quero extrapolar o meu limite, certo? Então, quando a gente fala em risco, a gente está olhando o quê? Tentando tratar o quê? Incertezas, imprevisibilidades. Ou previsibilidades, porque são fatos conhecidos a partir daquele momento. Ou dentro do período do nosso projeto. Se o nosso projeto tem um ano, o que a gente tem que gerenciar de riscos dentro desse ano? A gente tem que pensar que existem temporadas chuvosas, temporada de chuvas. Quais são os meses? De tanto a tanto tempo. O que a gente vai fazer? Se é obra ao ar livre, a gente pode tomar soluções de quê? Se chover demais, pode começar a contratar toldo. Beleza, para fazer alguns trabalhos, mas esse toldo tem um custo. Vale a pena o custo para esse toldo para a obra andar? Ou eu posso ficar os dias que chover sem trabalhar nessa atividade, fazendo outra coisa? Então, tudo isso é parte de gerenciar. E aí a gente volta novamente. Isso aí, eu vou ficar insistentemente nesse tema, porque é algo que a gente costuma fazer. Se vocês começarem a olhar no dia a dia nosso,
Qualquer ação nossa, a gente já faz isso. Só que de uma forma o quê? Não organizada, não é um negócio assim que a gente faz de uma forma padronizada, que a gente se preocupa em escrever, documentar. Tanto que tem coisas que a gente, né, não escreve, lembrou aqui, quando é amanhã já foi, já esqueceu. Né? Por quê? Porque a gente não documentou, a gente não transcreveu, não organizou, não padronizou. E isso daí facilita até para quem? Opa, eu vou viajar, eu não vou conseguir, eu vou estar fora por uma semana. Pô, fulano, me ajuda aqui. Ó, entrega a documentação, entrega os papéis lá, fala, ó, tá assim, 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 a gente tem isso de dinheiro, a gente tem essa característica aqui, pode ser que aconteça isso, mas ele tem o quê? Tem uma documentação, ele consegue estudar, consegue ler, consegue ver as coisas acontecendo, e com base nisso, consegue fazer e dar sequência ao projeto, independente da nossa presença. Perfeito? Ok, professor. Da mesma forma, né, eu trouxe isso aqui também, só para a gente... Opa, acho que eu fiz cimento de riscos. Professor, o senhor usa algum software para usar esse gerenciamento de um cronograma ou algo assim? A gente vai falar daqui a pouquinho. Vem falar no gerenciamento do tempo, vou falar de uma ferramenta, né, para a gente usar. PC vai ter um break agora, né, velho? Vocês que mandam. Vamos fazer? Eu tô precisando. Uns 5, 10 minutinhos tá ótimo. Beleza. Quanto tempo? 5 a 10, eu acho. 5 a 10? Fechado, então. Eu vou parar de gravar essa aula aqui. E retorna outra, né? Exatamente. Pronto. Então, beleza. A gente volta daqui a pouco.